Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Você com certeza já ouviu esse ditado. Mas será que ele é verdadeiro? Ou será que podemos sim nos aconselharmos uns com os outros? Olá, vitoriosas e vitoriosos, tudo bem com vocês? Prazer, para quem não me conhece, me chamo Ana Vitória. Você com certeza já se aconselhou com alguém, ou até mesmo alguém já te pediu algum conselho, seja na hora de tomar decisões mais simples, por exemplo, na hora de escolher alguma roupa, algum calçado, ou até mesmo para tomar decisões que seriam mais difíceis, decisões mais complicadas. Mas eu já quero deixar bem claro, gente, que não é errado você se aconselhar com ninguém. Portanto, é necessário termos cuidado e prudência com quem estamos nos aconselhando. E até mesmo cuidado na hora de você aconselhar alguém. Porque nem todo mundo quer o nosso bem. Então, é necessário termos cuidado com quem nós estamos nos aconselhando. Agora eu estarei, então, contando para vocês a história de um rei que não quis ouvir a voz do servo de Deus e acabou se dando muito mal. Essa história se encontra no livro de 1 Reis, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 40. Só que eu vou estar contando ela de forma mais resumida para vocês. O rei Acabe, ele tinha feito um acordo com o rei Josafá. O rei Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá. E em Israel não tava tendo guerra. Estava 3 anos sem haver guerra. Estava tendo muita paz, muita plenitude, muito sossego. Então Israel não estava tendo guerra com a Síria. E quando o rei Josafá foi visitar o rei Acabe comenta com ele que Ramote e Gileade pertencem a eles e que eles deveriam guerrear contra os povos daquela terra para conseguir tomar aquela região. E aí o rei Acabe pergunta ao rei Josafá se ele vai para essa guerra junto com ele. E o rei Josafá responde que sim, mas ele fala que antes eles deveriam consultar a palavra de Deus. E aí, ele falou assim, ok, então nós vamos consultar a palavra de Deus. Porque naquela época, gente, era normal que os reis tivessem os seus conselheiros, para que ajudassem eles a tomarem decisões, até mesmo decisões simples ou decisões mais difíceis. Então aí, o rei, ele reuniu 400 profetas, acerca desse número, e perguntou a eles se eles deveriam atacar Ramote e Gileade, ou não. E os profetas começaram a falar, sim, rei, você deve atacar Ramote e Gileade, você vai sair vitorioso, você vai vencer essa guerra. Só que o rei Josafá, ele fala assim, ele pergunta, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Aí no verso 8, diz assim, o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque nunca profetiza as coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. E aí então, o rei Josafá fala assim, então traz esse profeta aí, traz Micaias para nos aconselharmos com ele também. E aí, quando o rei manda chamar Micaias, o homem que vai lá chamar Micaias, ele fala assim, olha, todos os profetas estão falando que o rei vai sair vitorioso. Todos os profetas estão falando que o rei irá vencer a guerra. Então, falam mesmo também. E ele falou assim, eu só vou falar aquilo que o Senhor me mandar falar, E aí, todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, que ele ia sair vitorioso e tal. E quando ele chega, ele pergunta, o rei Acabe pergunta a Micaias se ele deve guerrear ou não. E aí
E aí Micaias fala que sim, que ele deve guerrear sim. Só que aí o rei Acabe, ele fala, pode me falar a verdade, pode me falar a verdade. Ele fala que viu todo Israel disperso e espalhado como um rebanho sem ovelhas. Ou seja, o que isso significava? Que os soldados estavam sem rei. Ou seja, se o rei fosse para a guerra, ele iria morrer. E Acabe, ele fica furioso com o que Micaias diz para ele. Portanto, gente, Micaias, só por ele ter obedecido a palavra de Deus e falado o que Deus mandou ele dizer, um dos profetas deu um tapa na cara dele, gente. Coitado, né? E aí o rei Acabe, ele manda prender a Micaias e fala que é só para ele sair da prisão, só quando ele voltar. E aí Micaias até fala que se ele voltar, o que ele falou não foi verdade. E aí chega o dia deles guerrearem, deles irem para a batalha. E aí o rei Acabe, ele vai disfarçado de soldado. E o rei Josafá, ele fica com as vestimentas do rei. Portanto, quando eles estavam lá guerreando, os soldados, eles viram o rei Josafá e já foram partindo em cima dele para querer matá-lo. Só que aí quando eles viram que ele não era o rei de Israel, o rei que eles queriam, que era o rei Acabe, eles abandonaram ele e deixaram ele escapar. E aí, gente, um soldado, ele pegou uma flecha e lançou pro alto, lançou por lançar, e essa flecha acertou ao rei Acabe. E o rei Acabe, ele morreu, e realmente o que o profeta Micaias disse se cumpriu. Então é por isso que devemos ter cuidado e vigilância com quem estamos nos aconselhando. Pois nem todas as palavras bonitas que a gente ouve quer dizer que é a voz de Deus falando conosco. Porque na boca daqueles profetas estava o espírito da mentira. Então Acabe, ele queria ouvir apenas palavras boas, não apenas e não realmente o que iria acontecer. E ele ouviu palavras falando que ele iria sair vitorioso, que ele iria vencer a batalha, mas aquelas palavras eram as palavras dos falsos profetas para enganá-lo. E aí quando ele ouve a voz do profeta que realmente é o servo de Deus, ele fica furioso, ele fica com muita raiva e ele não aceita aquelas palavras. E ele fala, não, você tá mentindo, você é mentiroso. Portanto, no verso 8, por isso que ele fala que ele não gosta de Micaias. Porque Micaias não fala o que ele realmente quer ouvir. Ele fala o que Deus manda ele falar. Então, com essa história nós aprendemos que também nós devemos ser sensíveis para ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre o Senhor vai nos dar tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, quando nós queremos, mas mesmo assim é necessário termos o nosso coração sensível para ouvir a voz de Deus. Nós não podemos endurecer o nosso coração, porque até o não do Senhor é o livramento dele. Então, quando ele ouve aquela palavra daquele profeta, ele fica com raiva, ele fica furioso, e aí ele não obedeceu aquele profeta que foi usado por Deus, e com isso ele acabou pagando com a sua própria vida. Então, gente, por isso que devemos realmente ouvir a voz do Senhor, né? E não apenas ouvir a voz do Senhor, mas também obedecê-la. Então, primeiro, busque ser mais cheio de Deus, busque ter uma vida de comunhão com o Senhor e se aconselhar na palavra do Senhor. Porque tudo que a gente precisa para viver está na Bíblia, porque ela é o nosso manual de vida. Ela é o manual de vida de todo cristão, de toda pessoa que quer viver uma vida de comunhão com o Senhor. Porque ela nos dá várias orientações e vários conselhos. E sobre essa coisa de conselhos, ela é tão séria que na Bíblia diz que devemos ser muito vigilantes, pois nos últimos
nos últimos tempos, que antecedem a vinda do Senhor Jesus, se levantariam falsos profetas, que, se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Então, e com essa história, a gente pode trazer um exemplo, por exemplo, no mundo atual. Tem muita gente que não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a voz do seu pastor, a voz dos seus pais, porque os pais têm um papel muito importante na nossa vida também, a voz do seu líder ou da sua líder, e acaba se dando muito mal, né? Então, gente, aprenda a ouvir a voz do Senhor e a obedecê-la. E até mesmo quando alguém for te pedir algum conselho, você vai saber como aconselhar aquela pessoa. Você vai pedir ao Espírito Santo sabedoria e o Espírito Santo irá lhe conceder graça para você estar fazendo isso. Então foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então tomem cuidado com quem vocês se aconselham e tomem cuidado também na hora de aconselhar alguém. E já que você chegou até aqui, posso orar por você? Se sim, então feche seus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te agradecemos por tudo. Muito obrigada pelo ar que respiramos e pelo seu amor para conosco. Que venhamos, Senhor, nos aconselhar em Ti, em primeiro lugar. Que venhamos nos aconselhar na Tua palavra. E que venhamos ter os nossos corações sensíveis para ouvir a Tua voz. E não nos desviarmos do Teu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, sua linda curtidinha e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Beijos com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.